Retomando aqui, deu um erro na conexão. Vamos retomar a live aqui de onde a gente parou. Então a gente estava no primeiro trecho aí falando de inteligência emocional. A importância da inteligência emocional para os líderes, de conhecer os seus liderados. Muito bem aqui. Deixa eu chamar. Voltou. Não sei o que aconteceu. Apareceu assim, você foi desconectado da live. Eu Nossa! fui Eu vi que você expulso. travou, eu falei, bom, vou ficar esperando, porque E o aqui, né? detalhe, eu fiquei te ouvindo e eu fiquei te ouvindo e não aparecia você. É. É. Então, às vezes acontecia muito nessa parte de comportamentos diferentes. A pessoa do financeiro chegava lá para os liderados, ó, eu quero mostrar uma análise, né? E fazia toda uma explicação. Aí você já vai percebendo as pessoas impacientes, né? As pessoas já se desconectavam. Por quê? Muitos detalhes. Então, o que nós começamos a fazer ali? Pessoal do finanças, seja mais objetivo quando for conversar com fulano e ciclano. Representantes, vendedores, quando ligarem, seja mais detalhista. Então, Mande o as cadastro coisas. completo, né? Nossa, você tocou no ponto Manda aí. o Eu tocou no cadastro ponto. completo, né? Às vezes o Manda vendedor vai cadastro lá, manda o cadastro completo. sem o CNPJ. Que Não, cliente isso que quer deixar a é? pessoa no faturamento doido. Deve assim, que cliente que é? É a Maura. A Maura, Maura. Como é que Maura? Que mal. Maura, não tem o cadastro aí? Aí o cara do financeiro falou assim, eu entrei aqui no sistema, tem 8 Mauras. Qual das Maura é? Você pode me mandar o CPF, por gentileza? Ou o CNPJ dela? Exatamente. Então é aquela situação que um precisa conhecer o outro, né? E quando você Uhum. começa a entender os perfis, você desencana. Porque você Desencana. sabe que você não vai conseguir fazer com que aquela pessoa tenha a mesma tratativa que você. Exatamente. E tem pessoas, Reginaldo, vai chegar no meio de trabalho e não vai sorrir. A pessoa Sim, tem dificuldade, ela não é uma pessoa voltada para pessoas e ela é mais voltada para resultado e tá tudo bem. Aí, se eu sou uma pessoa que não entende isso, que dou bom dia até para pro cachorro do vizinho, eu vou achar que é algo pessoal, né? Vai acontecer, ah, Reginaldo, não quero mais trabalhar com fulano, porque fulano não gosta de mim. ou a Parece que pessoa é fulano mal-humorada. é, Às a vezes pessoa as é mal pessoas educada, é tratam o introvertido, mal-humorada. as pessoas acham a pessoa introvertida mal-humorada, mas não, é uma questão de perfil, né? E É quando uma você questão. entende isso, você desencana e você vive bem, né? Exatamente. Né? Acho que é muito importante ter esse entendimento de que a inteligência emocional é você conseguir conviver com o outro, ainda que ele seja diferente de você. Acho que E essa é não uma grande lição que o líder tem que passar, né? Você vai lidar com pessoas diferentes, né? e extrair o melhor do outro, né, Sem Reginaldo? Não querer que o dúvida. outro seja igual a você, porque naturalmente no dia a dia, você quer que, às vezes, sem perceber, assim, eu gostaria que todo mundo fosse minha mini cópia, né? E as pessoas são diferentes. Ó, Então, o Tiago colocou aqui, né? Nosso perfil é fundamental, mesmo em qualquer empresa, igreja, família, e realmente, você precisa de todos os 4 perfis, né? Você imagina se fosse todo mundo comunicador, ou se fosse todo mundo analítico, se fosse todo mundo planejador, e se fosse todo mundo executor, aquela pessoa que sai fazendo. Por isso que existe o quê? Um perfil mais aderente a determinada função, né? Então, você isso. imagina uma pessoa que tem que fazer um trabalho cuidadoso, né? Você imagina uma pessoa que não é tão cuidadosa se ela fosse médico, né? Às vezes a gente já viu aquelas situações que às vezes o médico esqueceu o bisturi dentro do paciente, né? Se a pessoa, o médico chega em casa e fala assim, nossa, eu não sei se eu esqueci a ferramenta dentro do paciente, mas agora ele já foi embora, o que eu faço? Eu falo que Não tem tem que algumas ver. profissões que você não pode errar, né? Você tem uma necessidade ali de ter um cuidado extremo, né? Você pega o piloto de avião, gente, deu ruim aqui, ó. Eu errei aqui no botão e o avião vai cair. Então, algumas funções, você depende de uma pessoa muito analítica. Você depende de uma Exatamente. pessoa muito cuidadosa, né? Aquela pessoa que cuida muitas vezes, de número. Você pega, por exemplo, quem cuida da parte elétrica, né? De uma companhia de distribuição, né? A gente só lembra dele quando falta energia. Porque se essa
pessoa cometer um erro pode gerar um problema muito sério, né? Sim. E uma vez, eu estava num treinamento e a pessoa ficou sabendo que eu era analista de perfil e ele chegou para mim, eu nunca vou esquecer disso. Ele trabalhava numa empresa ele era corretor. E ele falou assim: olha, Maura, eu queria te pedir uma ajuda. Aqui é o seguinte, quando você se destaca como corretor, você vira líder e você tem uma dupla para comandar esses corretores. A minha pergunta para você é: que pessoa que tem que estar do meu lado para nós termos melhores resultados? Eu falei, nossa, que pergunta, né? E aí eu perguntei. Forte, hein? Pergunta forte. Falei, fui entender o perfil comportamental dele, ele estava com o perfil dele e fui instruindo. Olha, minha orientação é que você contrate alguém que te complemente para ter uma outra visão. E fui conversando com ele, né? Eu falei, porque o que pode acontecer, Reginaldo? Um corretor maravilhoso, uma pessoa que fecha muitas vendas, é colocado como líder. Só que ele não entende de planilhas. Ele acha né? Tem que ficar lidando, não sei se eu posso falar, tem que lidar com números, planilha, controle. E sabe o que vai acontecer, Reginaldo? Ao longo prazo, essa pessoa se desmotiva, porque ela não tem perfil para isso, e você perdeu o melhor corretor. E eu dei esse exemplo para ele. Ele falou assim, Maura, eu vou te levar para o meu chefe agora. Nós estamos em 40 pessoas aqui, você vai para minha empresa, era do Rio. Por quê? Porque aconteceu isso na empresa essa semana. Nós perdemos o melhor corretor, porque o nosso líder aqui promoveu ele como gestor de uma equipe e ele queria vender, ele era corretor, ele não queria analisar números, ele não tinha perfil para isso. Você fez eu lembrar de uma situação que durante uma empresa que eu prestei serviço uma vez e a gente estava fazendo um trabalho de readequação da equipe. E é evidente que quando uma empresa está em processo de crescimento, surgem novas oportunidades. Eu lembro que eu estava um dia no café, chegou uma funcionária para mim e falou assim, ó, eu sei que você está com a melhor das intenções, eu sei que você está com uma ideia de mexer um monte de coisa assim, mas não mexe comigo, não. Eu não quero saber, muitas vezes, de ficar até em reunião até tarde aqui, depois eu vou ter que ficar preenchendo a avaliação de outras pessoas que eu não gosto. Então, assim, estou sendo bem sincero, eu não quero trabalhar com liderança. E o que muitas vezes acontece com alguns líderes? As pessoas fazem, muitas vezes, goela abaixo, né? Às vezes, promove uma pessoa que não queria ser promovida. Então, é muito importante ter essa sensibilidade que você está comentando, porque às vezes você perde o melhor vendedor e ganha o pior líder. E aí, você tem uma situação, você não tem como voltar essa pessoa para trás. Principalmente se ele for CLT, né? Você não tem como rebaixar o salário. Não. E aí, às vezes, você está lá com um supervisor que, na verdade, era para ser um funcionário, um vendedor, por exemplo. E aí você faz o quê? Aí você vai ter um vendedor com salário de supervisor. E aí você cria uma anomalia. Daí eu já vi situações em que a empresa teve que fazer o quê? Dispensar um colaborador recém-promovido. E aí você gera dentro da empresa, Mauro, uma sensação do seguinte. Eu já trabalhei em clientes que as pessoas tinham a percepção aqui na empresa ninguém quer ser promovido, porque todo mundo que é promovido é demitido. Por quê? Porque às vezes a empresa tem uma característica diferente do que precisa de um líder, né? Igual você comentou. O vendedor, para ele ser um supervisor, ele precisa ser mais que um vendedor. Ele precisa entender dos números, ele precisa entender de pessoas, ele precisa entender de como fazer as pessoas venderem, de engajar a equipe. Às vezes ele consegue fazer só para ele. Existem pessoas que são poço de conhecimento, né? Mas elas não conseguem transmitir esse conhecimento para outras pessoas. Você tem pessoas que você conversa assim, nossa, uau, que pessoa inteligente. Vamos dar uma palestra? Não, o público não fala. Vamos compartilhar seu conhecimento. Às vezes, esse cara tem que escrever um livro. Porque é uma forma passiva dele transferir o conhecimento. Porque no tete-a-tete, igual a gente está aqui, muitas vezes essa pessoa ela não vai conseguir fazer, né? Exatamente. E até a parte de motivação. Tem empresa que entende assim, ó, vou bonificar, eu vou dar uma comissão e essa pessoa vai ficar feliz. E o que motiva a pessoa, às vezes, é ter uma caneta com o nome dela que só ela ganhou. É uma placa de reconhecimento, né? Porque isso vai representar um destaque. E tem outras pessoas que, nossa, eu queria fazer algo com a minha família. Então, até a parte de motivação das pessoas é diferente para cada um. Então, por isso que o líder, ele precisa entender quem são os seus liderados e como motivá-los, né? Como se comunicar. E flexibilizar, é o líder que flexibiliza para se adequar à equipe, e não ao contrário.
Exato. E é muito importante isso que você comentou, de ter a sensibilidade, né? Porque como existe um conjunto de princípios e valores que são individuais de cada Exatamente. pessoa tem um valor diferente, né? Cada pessoa Exatamente. tem os seus princípios regidos de forma diferente. Às vezes, né, eu lembro que em várias empresas que eu prestei serviço, antigamente tinha as empresas que davam cesta básica, né? Algumas até fazem isso hoje. Mas aí você pega, hoje você tem um contingente cada vez de famílias menores, às vezes pessoas solteiras. Então o cara recebia todo mês um saco de arroz de 5 quilos e ele não tinha o que fazer, né? Porque para você pega alguém, né, mais novo, solteiro, ele almoça fora, né? Não Exatamente. cozinha. E aí ele fazia o quê? Ou ele doava ou ele jogava fora. Então é um benefício que a empresa gastava um dinheiro e não dava o efeito prático. Ou então, dependendo da região que a pessoa trabalha, às vezes o cara ganha uma cesta básica, mas todo mundo vai trabalhar de moto e de bicicleta. Como é que leva embora? Exatamente. Então, assim, muitas vezes a falta de sensibilidade faz a empresa gastar e a empresa depois fica com aquela sensação, nossa, aqui nada tá bom, porque gastou errado, né? Faltou a inteligência emocional para poder gerar bons resultados. Então, para a gente concluir esse tópico, acho que dá para entender que, para que você possa ter inteligência emocional, né, na parte de liderança, é importante que você conheça os perfis, né, comportamentais das pessoas e que, mais do que só pensar nos números, você pense também em como as pessoas estão reagindo e se preocupar com o bem-estar dessas pessoas, correto? Correto, é isso mesmo. Chave de ouro aí, Reginaldo. Muito bem. Agora vamos lá para o segundo tópico, grande Maura. Vamos lá. Inclusive, já vi muitos autores aí, Reginaldo, comentando isso, que na nova forma de liderar e realmente ter resultados extraordinários, Vamos pensar assim, quem está aqui e não é empresário e não é líder? Qualquer pessoa na área pessoal, ela precisa entender de inteligência emocional. E agora vem o segundo tópico, que qualquer pessoa precisa, não só empresários e líderes, que é o quê? Inteligência financeira. E é aí que o negócio pega. Aí o bicho pega, né, Maura? E O que você já viu por aí desse tópico, né? Porque não é o quanto ganha, mas sim como é que você gerencia o recurso que você tem, né? o que eu já vi, principalmente de empresa pequena e média, é as contas da empresa ser misturado com as contas dos empresários, né? Então, por exemplo, tinha uma empresa lá que eu gerenciava, que era comércio exterior, que os carros financiados dos proprietários era da conta da empresa. Então, é toda uma questão depois da pessoa do financeiro que tem que pensar como que vai fazer, né? Porque, às vezes tinha despesas, vamos supor, despesas com viagem, não trazia nota, não era justificado. Então, muito no base, assim, eu mereço, como se a empresa, ela precisa se manter. Então, Reginaldo, eu já vi muito assim, não, eu mereço retirar um valor X. Não, eu sou o que fez tudo isso acontecer. Eu vou tirar valor X. E às vezes nem se interessava e nem sabia como estava realmente os números da empresa, né? Então isso é muito comum. É muito legal que você tocou num ponto que, quando eu chego em várias empresas que eu me deparo com essa situação, ou até mesmo em mentorias individuais que eu faço, o que normalmente eu faço para as pessoas que dizem que ela merece? Aí eu falo assim, então tá bom. Então, primeiro você pergunta se você merece para o seu espelho, ele vai responder que sim. E aí você vai fazer, aí se a resposta for sim, você faz uma segunda pergunta para o espelho. Eu posso? A gestão financeira, então, ela vai trazer à luz essa questão. Eu posso, porque mais do que você ganhar, é como você lida com isso, né? Como é que você controla os valores que você recebe. E uma das coisas que a gente observa, principalmente em pessoas que estão ascendendo, né, estão crescendo, é que vai mudando os hábitos, né? E vai mudando os hábitos, e aí vai mudando a sensação seguinte: eu preciso ganhar mais, eu preciso ganhar mais, eu preciso ganhar mais. Eu estou ganhando pouco. Por exemplo, uma das coisas que eu sempre observava e observo em várias empresas, as pessoas vão se endividando, né? Vão fazendo uma série de contas. Por exemplo, empréstimo consignado.
Você pega um líder que, por exemplo, tem um convênio, né? Um empresário que tem convênio com a empresa, com o banco e dá consignado na empresa. Tem, às vezes, o funcionário que pega consignado 12 meses, 24 meses, 36 meses, 48 meses. Então, você imagina, Mauro, vamos fazer uma conta hipotética. Você ganha R$ 4.000 por mês. Aí, você pode pegar de empréstimo até 30% do seu salário. Então, vai dar lá um pouco mais de R$ 1.500. Aí, todo mês desconta do seu salário R$ 1.500. Então, você vai receber um líquido lá de 1.000 e pouco. Você vai ter a sensação e a percepção mental de que seu salário é pouco. Uhum. Por quê? Porque você recebeu um dinheiro antecipado e está sendo descontado em folha. E aí o que acontece? Nossa, olha só que líquido baixinho. Eu tiro 40%, né, que vai dar o valor lá de R$ 1.600, que você vai receber de adiantamento. E aí quando você for receber o pagamento, vai dar R$ 500. Aí a pessoa vai falar assim, nossa, eu trabalhei o mês inteiro por R$ 500. Nossa, essa empresa me paga muito mal. Mas é por quê? A pessoa fez um consignado ali que vai durar 48 meses. E aí a pessoa fala assim, mas se eu não fizer conta, se eu não fizer dívida, eu não compro nada. Quando, na verdade, a gestão financeira, ela é você se libertar realmente daquele consumismo que a gente, muitas vezes, é bombardeado todo dia, né? E se a gente se deixa levar por essa situação, a gente acaba sempre esperando que a gente tem que ter o último celular, que tudo aquilo que sai na mídia a gente tem que comprar, porque senão a gente vai ficar fora e a gente passa a ser o quê? Massa de manobra de um sistema que quer que a gente consuma tudo. Então, a gestão financeira é algo que deveria ser ensinado desde o berço, né? Deveria. Porque o Brasil, por falta da gestão financeira, ele acaba tendo um contingente muito grande de endividados, né? Você vê, hoje nós temos mais de 70 milhões, né, de famílias que estão endividadas e que não conseguem honrar suas contas básicas. E tudo isso por quê? Porque ganha pouco? Não. Muitas vezes é porque falta uma gestão, principalmente um dos grandes vilões é o cartão de crédito. Outro dia, eu até fiz um vídeo, mas eu não postei porque eu não achei interessante. Eu estava no mercado e a menina passou no caixa e falou assim para mim, você não quer fazer o cartão do supermercado? Aí eu falei para a moça assim, e quanto que é o valor do cartão do supermercado? Aí ela falou assim, o valor do cartão do supermercado é o valor do seu salário. Eu assim, tá, mas no outro mercado aqui do lado eu já tenho um cartão de crédito com o mesmo valor. Então, se eu gastar meu salário inteiro nesse mercado aqui, e se eu gastar meu salário inteiro no outro mercado lá, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir pagar os dois. Assim, isso aí realmente acontece. A menina do caixa, sabe o que ela falou para mim? Realmente, eu estou passando por isso. Minha história da minha vida. Eu falo assim, então, na verdade, você tá querendo me vender uma armadilha. Moço, pensando por esse lado, acho que não é bom você fazer o cartão, não. Porque, na verdade, o que acontece? As pessoas, elas esquecem. Elas recebem um limite que, às vezes, é 3, 4 vezes que ela ganha. Mas se eu tiver uma compra parcelada. São poucas as pessoas que têm disciplina para comprar parcelado. Às vezes, a pessoa estoura o cartão e aí fica pagando o mínimo. E vai pagar um juros absurdo. E aí, um percentual grande da renda dessa pessoa ou desse empreendedor vai ser o quê? Para pagar juros para o banco. E aí, consequentemente, isso tira o quê, Maura? Tira a energia da pessoa. Então, você imagina, amanhã é o último dia de vendas, né? Amanhã está fechando o mês. Aí o cara está olhando assim, nossa, esse mês foi difícil. Aí ele fala assim, nossa, R$ 1.000 de comissão, eu tinha que ganhar pelo menos 3.000, cara. Puta, mas nessa empresa aqui eu não vou conseguir. Ele já acorda amanhã derrotado. Ele já acorda e fala assim, nossa, eu não vou conseguir fazer venda no último dia do mês que dê 2.000 de comissão para mim. E aquilo vai gerando cada vez mais bloqueios para ele. Ele vai ficando cada vez mais incomodado com o resultado da empresa dele e da vida dele. E, consequentemente, a falta da inteligência financeira vai fazendo com que essa pessoa tenha cada vez menos resultado. E a inteligência financeira, Reginaldo, também tem a ver com a inteligência emocional. Porque Sim. tudo é mentalidade. Sim. Né? A forma que uma coisa está relacionada com a outra, exatamente. Uma coisa está relacionada com a outra. Então, por exemplo, o que eu já vi por aí, né? Amigos que são médicos, dentistas, que ganham muito bem, mas que
não foram ensinados nas suas faculdades, por exemplo, a administrar. Então, eu monto um consultório e eu não sei. E aí tem essa mistura da conta física com a jurídica. E aí eu ganho 30, eu mereço e eu faço parcela no cartão, mas não tenho tempo, trabalho muito, minha carga horária é alta, plantão, e aí não tem ninguém que faça isso por mim. E quando vê a pessoa independente, aqui eu queria deixar claro que é independente a função, se você é uma pessoa, se é física ou jurídica, se você é um funcionário que ganha um salário mínimo, ou se é um médico, um dentista, ou alguém que ganha mais de 50 mil reais, vamos supor. A dificuldade é a mesma. Sim. As pessoas apresentam as mesmas dificuldades do quê? De fazer o básico, né? De ter o controle financeiro, né? O encontro das saídas com a entrada. Então, como você falou, eu vou parcelar no cartão, mas esse valor aqui eu vou investir. Então, tá rendendo aqui. Então, já que eu não pago juros, eu parcelo aqui, né? A pessoa parcela e gasta o dinheiro, né? Seria uma tática. Eu conheço gente, Reginaldo, que faz isso. Eu vou pegar e pagar no cartão porque tem milhas, né? E tem cheio dos esquemas da milha aí que o pessoal ganha dobrado e não sei o que e faz isso. Mas daí o valor ele tem que estar destinado em outra conta. Sim. Numa conta para renda. Tem que estar preservado. Tem que estar preservado. Mas precisa de disciplina. Uma das coisas que eu percebi, né, e a gente vai observando com o passar do tempo, né, Maura, a disciplina e constância são duas coisas que a gente não pode abandonar nunca. Principalmente quando a gente está desenvolvendo uma carreira visando a liderança. Muitas pessoas elas chegam até um determinado lugar, espaço, né, um determinado altitude, e ela para. E quando você observa quem vai mais longe? Quem vai mais longe é quem faz o básico bem feitinho. Não precisa você achar, não precisa inventar a roda, né? Por mais que tenha algumas pessoas que tenham qualidades excepcionais, né? Se você fizer o básico bem feito, né? Se você tiver disciplina naquilo que você precisa ter, você já vai se diferenciar da maior parte das pessoas. Sim. E aí, se você quiser ser exponencial, aí você passa do básico, você faz além. Mas se você fizer o que tem que ser feito tudo certinho, você já vai começar a ter resultados melhores do que você está tendo hoje. Sim. Então, né, essas são duas chaves muito importantes, a inteligência financeira, inteligência emocional, que nem o Reginaldo comentou, fazer o básico bem feitinho. E, sobretudo, se você tiver disciplina, você vai se destacar. E tem uma terceira chave que é extrema importância e que nem sempre nós vemos por aí, né? Principalmente quando vamos atuando você como consultor de empresas, que é o quê? A autorresponsabilidade. Esse é forte. Esse é forte. Esse é forte, sabe por quê, Reginaldo? Esse é para encerrar o assunto. Não, é para acabar mesmo, porque a responsabilidade dos resultados ruins nunca é minha, Reginaldo. Nunca é minha. Sempre é de um terceiro. Eu falo que tem o escapograma, né? É isso mesmo. Sempre de um terceiro. Só que a autorresponsabilidade é libertador. Por quê? Porque quando você entende que você é responsável pelos seus resultados, diretamente ou indiretamente, você sabe que você pode mudar o cenário a qualquer momento. Então, na pandemia, nós percebemos o quê? Um pânico, um caos nas empresas, que assim, o governo, porque tinha que ser assim, assado, as empresas vão falir. E quanto, na verdade, muitas empresas prosperaram e muito. Muito, muito, muito. Isso eu vivi bastante na pandemia, né? Principalmente pelo fato de prestar consultoria para as empresas, recebi áudio de cliente chorando, pessoal desesperado, eu vou perder tudo, e agora? O que vai acontecer com o meu estabelecimento? Da noite para o dia, todo mundo cancelou as reservas, cancelaram os pedidos. Então, realmente foi um momento de pânico muito grande, como se a gente estivesse vivendo o apocalipse, né? Essa é a impressão. Eu não vou mentir que, no fundo, eu também... Chegou um momento ali no começo que eu falei, nossa, será que o mundo tá acabando? No começo eu também fiquei um pouco assim, Reginaldo, mas... Eu procurei me manter bem tranquilo, porque eu observei o seguinte, né? Que nesse momento de turbulência,
De é que crise. você acaba criando bons marinheiros, né? Tem um Exatamente. ditado que diz que mar calmo não cria marinheiro bom, né? Exatamente. Então, eu observei e tive muita oportunidade nesse momento de pandemia de orientar muita gente que estava ali naquele desespero, sabe? Querendo vender tudo, querendo salvar. Falei assim, gente, a pandemia não vai durar para sempre. Mas é muito difícil a pessoa que está ali com os seus nervos à flor da pele, ela te ouvir de primeira, né? É um trabalho muito demorado. Mas essa questão da autorresponsabilidade, você fez eu lembrar de a conversa que eu tive dias atrás aí com um funcionário de um cliente, e eu falei para ele o seguinte: assuma o protagonismo da sua vida. Tudo que acontece na sua vida, a maior parte das situações é responsabilidade sua. Pouquíssimas vezes é responsabilidade do outro. Por exemplo, você está com o carro parado, alguém bateu no seu carro. Aí você não teve culpa. Mas na maior parte das vezes, essa é uma situação muito rara. Na maior parte das vezes, se você bater o carro, a responsabilidade é sua. Então, o que muitas vezes a gente observa? As pessoas sempre culpam alguém. E isso dá um conforto, né? Porque como a culpa não foi minha, eu vou continuar na minha zona de conforto. E a zona de conforto, ela gera o quê? Ela gera desleixo. Muitas vezes você está ali tranquilo, você não está incomodando. Não está fazendo frio, não está molhando, então eu vou continuar aqui. E aí, consequentemente, você acaba deixando de avançar e fazer coisas melhores. Isso que você comentou da autorresponsabilidade, né? Que é inclusive o título de um livro aí do Paulo Vieira, né? É um tema muito interessante, porque quando a gente entende que a responsabilidade pelo que acontece na nossa vida é nossa, a gente passa a ter controle. Né? Travou. Opa, voltou? Uhum. A gente passa a ter controle sobre a maior parte das coisas que acontecem na nossa vida. Então, a questão da autorresponsabilidade ela é fundamental para a gente poder ter resultados. Né? E até mesmo, Reginaldo, quando, por exemplo, no exemplo da batida, né? Isso aconteceu, representou 10% do seu dia. 90% vai ser a sua reação. Sim. Vai ter pessoas que vai se desequilibrar, como no caso da pandemia que nós comentamos, né? E você percebe que muito desse desequilíbrio veio por causa dessas duas outras chaves. Não tem inteligência emocional ou não trabalhar ela, ou muitas... Porque, assim, eu achei que nunca ia acontecer isso no mundo e eu tenho compromissos muito altos. E né? trabalhou no limite, né? Trabalho sempre aqui, no limite. Aí pronto, parou tudo e agora? Me endivido. Então eu tô aqui, né? Acontece qualquer coisinha que saiu do controle. Então a autorresponsabilidade diz assim, até mesmo quando acontece algo que nós não somos responsáveis, como nós vamos reagir? Eu posso simplesmente sair mal-humorada pelo trânsito, depois brigar com meu filho em casa, tratar mal meu esposo, ou eu posso assim, ok, isso aconteceu, pego meu telefone, isso aqui, eu tenho outras coisas para fazer, né? E friamente você pensar em como que você vai resolver. Por que a autorresponsabilidade, ela é tão confortante para a pessoa? Porque ela nunca precisa agir, né? Como a responsabilidade, na verdade, é sempre do outro. Então, se a responsabilidade é do governo, se a responsabilidade é porque eu não tenho, os meus liderados não estão fechados comigo, a minha equipe é ruim, então eu não preciso agir. Sim. Né? Se a responsabilidade é do outro, se em qualquer outra área da tua vida você entende que a responsabilidade não é sua, então o que você faz? Não tenho o que fazer. Inconscientemente, é isso que você diz para você mesmo. Olha, não tenho o que eu fazer. E aí você fica na zona de conforto contando historinhas que são paralisantes. Você fica ali paralisado. E as coisas vão indo de mal a pior. Enquanto, na verdade, os liderados, eles são reflexo do líder. Sim, igual esse mês, né? Tem muitas empresas, muitos segmentos reclamando que é um mês difícil, né? É um mês que em dias úteis está menor que o mês de fevereiro, né? Então, esse ano, eu falo que a gente teve 2 fevereiros, né? Fevereiro acho que teve 17 dias úteis, 18 dias úteis, esse mês tem 16. Então, é importante entender o seguinte, tá? O mês está ruim, mas como é que eu crio oportunidade?
Como é que eu cavo oportunidades porque o mês não está, como podemos dizer, do ponto de vista de mercado, comprador? Se eu tenho essa responsabilidade, eu vou gerar novas oportunidades. Eu vou criar oportunidades para a minha vida. E isso faz o quê? Eu falo que vendedor ruim, né? Vendedor bom, né? Desculpa. Vendedor bom, quando está tudo ruim, ele faz pelo menos 80% da meta. Ah, esse mês foi horroroso. Ele deu 80% da meta. Por quê? Ele deu o máximo dele. E quando o mês está bom, ele vai fazer 130%, 140%. Por quê? Porque quando a situação está normal, eu vou fazer além. E quando dá tudo muito ruim, eu vou chegar muito próximo de 100%. Ou vou bater os 100%. Por quê? Porque é aquela questão do seguinte, está uma situação difícil, mas depende de mim. É o milagre da venda, como a Luciana colocou aqui. O milagre da venda. Porque se você provocar situações, é muito interessante, né, Mauro, essa questão da energia, né? Se você provoca situações boas, elas começam a trazer resultado. Você vê, nós nos conhecemos lá em Alphaville, no evento de network, né, do Gustavo Rezende, e a partir daí você gera conexão. Então, oportunidade só gera o seguinte, mas para você ter essa oportunidade, você saiu de Curitiba, né, para ir até São Paulo, eu saí do interior de São Paulo para ir até Alphaville, para poder gerar oportunidade. Num sábado, que eu me lembro, inclusive, na hora que eu saí, estava uma chuva danada, uma chuva muito forte, e eu tenho certeza que vocês voltaram, né? Você, sua esposa, sua mãe, voltaram de viagem depois para o Paraná, né? E não foi uma viagem curta. Nós nem dormimos, acho. Para poder... Falei, nós nem dormimos naquele dia. Então, para gerar oportunidade, né? Sim. E se você ficasse em casa sem fazer nada, num sábado, só assistindo, né? E isso não é uma crítica a quem fica, mas é importante entender a hora que você precisa estar ali buscando oportunidades. Porque se a gente não criar oportunidades, nada acontece, né? A gente senta na praça e chora, né? E a gente coloca a culpa de quem? No governo. Exatamente. E quem gosta, Reginaldo, de chegar num ambiente que você não conhece ninguém, né? Principalmente quando o pessoal começa a falar assim, sente do lado de quem você não conhece. Sempre a mesma história, né? Saia da zona de conforto. Quem gosta disso? Não, isso mas incomoda, você né? precisa se colocar em ambientes e se conectar e se jogar, né? Estou aqui, então vou ser intencional. Eu vou me conectar com pessoas e dessa conexão, aí, ó, nos conhecemos, né? E podemos estabelecer essa conexão hoje. E quantas pessoas estão esperando porque não têm essa responsabilidade e terceirizam sua responsabilidade e não fazem acontecer. E não vai acontecer mesmo. Por quê? Porque querem que o cliente bata a porta, que o líder reconheça, que as oportunidades apareçam, mas não busca conhecimento, não se coloca em ambientes novos e não se coloca em situações que possam gerar oportunidades. Essa questão da autorresponsabilidade, você comentou uma coisa muito importante, né? A questão de buscar conhecimento, né? Outro dia recebi uma pessoa aqui no meu escritório que ela comentou, né? Meu esposo conseguiu ir viajar para acompanhar a empresa no exterior porque ele tinha inglês. E aí tinha uns 3 ou 4 vendedores lá que ficaram contrariados porque ele era mais novo de empresa e foi. E eles não tinham inglês. Então, quando você tem a autorresponsabilidade, você tem que seguir. Por que eu não fui escolhido? Eu não fui escolhido porque eu não estava preparado. Agora, quando você não tem autorresponsabilidade, é o seguinte, esse cara aí está com alguma coisa errada, né? Ele tem... por que ele foi escolhido? Alguma deve coisa ser conhecido, tem, né? Deve ser chegado do patrão. Exatamente. Então, a autorresponsabilidade deixa claro o seguinte, se a oportunidade não foi me dada, é porque eu não estava preparado. Mas tem jogo dentro das empresas? Lógico que tem. Mas se você está num ambiente tóxico, saia dele. De novo, a responsabilidade é tua. Eu não aguento mais ficar nessa empresa aqui. Já estou aqui há 15 anos e nada muda. Desculpa, meu amigo. Se você não se mexer, você vai ficar mais 15 anos e vai continuar igual. Aí, muitas vezes, eu tive situações, né? E eu falo que a responsabilidade é algo muito interessante, porque, assim, se não tá bom, é você que tem que se movimentar. Como já disse o ditado, né? Incomodados que se mudem. E se mudem no sentido de mudar a mentalidade. Você só vai conseguir fazer resultados exponenciais se você fizer diferente.
Se você conseguir novas habilidades que você não tem. Então, o poder da responsabilidade faz com que? Faz com que eu me exercite. Por exemplo, principalmente por conta da minha esposa, né, que acorda no pique da Globo, 5 horas da manhã, não sei como é que pode uma pessoa acordar com tanto pique assim de manhã, eu comecei a fazer academia. Mas pergunte se eu gosto. Não é algo que eu gosto, mas eu sei que eu preciso. Então, em vários momentos da vida, né, a autorresponsabilidade vai te levar a fazer coisas que talvez você não goste. Exato. Mas eu sei que se eu não fizer exercício físico, daqui a pouco eu estou atrofiado. Quer dizer, daqui a pouco eu não vou conseguir fazer as coisas que eu gosto, porque o corpo não vai deixar. Então, a autorresponsabilidade diz muito sobre eu preciso fazer o que tem que ser feito. Precisa ser entregue, né, aquilo que precisa ser feito, ainda que a gente não goste. Liderar pessoas envolve isso, né? Tem muito líder que vai assim, eu não gosto de dar bronca, eu não gosto de demitir, eu não gosto de dar feedback positivo ou negativo. Então você não pode ser líder. Até o Geazi colocou aqui, né? A sorte é quando a oportunidade encontra quem está preparado, né? Então, você está preparado, automaticamente você tem sorte, né? Exatamente. E para a gente concluir e encerrar, né? Olha lá, o Franco colocou aqui, ó, fazendo o que precisa ser feito. É muito importante a gente fazer o que precisa ser feito. Fale algo que você faz que você não gosta, mas que você sente que você precisa fazer. Eu? Acordar cedo. Eu sou dessas, hein, Reginaldo, que tem que acordar cedo, mas não acordo no pique, não. Quem é assim, o meu esposo. Já percebi que é algo em comum aí dos casais, né? Um tem um pique e outro vai arrastado, né? Exatamente. A Regiane é do pique da Globo, né? Eu e a minha filha, a gente acorda meio devagar, né? Sabe? Precisa processar. Vai acendendo o fogo ao longo do dia. Já a Regiane, ela já a noite acorda... já tá assim, né? Nossa, ela tá uvu. Eu falei assim, meu Deus do céu. Outro dia a gente estava até brincando que ela pode fazer mentorias de como acordar com pique de manhã, né? Isso é algo que é das pessoas, né? Outra coisa, fazer finanças diariamente, né? Não é algo, né? Fica ali, para onde foi isso, para onde foi aquilo, né? Depois fazer análise e tal. Não é algo assim que, poxa, bacana, mas precisa ser feito, né? Se alimentar, se deixar, eu comeria pizza todos os dias, tranquilamente, Reginaldo, né? Então, exige uma responsabilidade dos resultados em fazer diferente. Exato. Acho que é muito importante isso, né? A gente saber fazer o que precisa ser feito, ainda que a gente saiba que aquilo vai entrar dentro de um conjunto de isso aqui talvez eu não goste tanto, mas eu preciso fazer. Mas vai te dar a oportunidade de fazer um monte de coisa que você quer fazer e que você tem vontade de fazer. A autorresponsabilidade faz você fazer as coisas até sem questionar. Você sabe que você precisa levantar cedo. Então, se tiver uma enquete lá, você gosta, você vai dizer não. Mas você faz porque é necessário fazer. Depois que você acorda, você pega ali o nascer do sol. Que coisa linda, né? Aquela paz, aquele silêncio é bom. Mas vamos lá, Curitiba, um friozão. E você fala assim, nossa, tô adorando aqui no pique, olha, eu admiro quem tem. Curitiba. Acordar, tomar aquele banho gelado, igual alguns falam aí, né? Não é fácil imaginar isso, né? Mas, para a gente concluir e encerrar aí com chave de ouro, essa terceira chave, então, ela é tão importante quanto as demais, e se a gente for olhar, elas são complementares, né? A inteligência emocional, a inteligência financeira e a autorresponsabilidade, ela faz com que o profissional tenha um conjunto de habilidades e de situações em que ele vai ter, com certeza, a melhor performance, né? Com certeza. Você consegue sair do foco do problema e ir para a solução de forma muito rápida. Até o colega aqui, Geaz, comentou. Geaz? Geazi. Geazi, exatamente. Finanças diárias. Já me perguntaram como dou conta ou faço. Na realidade é porque é preciso. Sim, você entende o quê?
preciso ser responsável. Então, o que não tiver de acordo e tiver um problema na minha vida, eu tiver com um desafio, eu me responsabilizo, eu tenho um aprendizado, então eu consigo fazer diferente. Porque não depende do outro. Então, esse conceito, na verdade, é libertador. Sim. E é isso aí. Terminamos as 3 chaves. Muito bem, no horário certinho. Foi quase 20 minutos para cada chave. Olha Show de só. bola. Vamos lá, então, para as considerações finais aí da minha querida Maura. Considerações finais. Hoje em dia, meus queridos liderados, meus queridos líderes, se você não tiver autorresponsabilidade, se você não gostar de olhar para finanças e não querer olhar para suas finanças porque é chato, não sei o quê. Se você for uma pessoa que não estiver na busca pela inteligência emocional, eu sinto muito, mas isso tem prazo para você estar no buraco. É líder, é para a empresa e ainda eu adicionaria uma quarta aqui, Reginaldo. Um marketing digital, mas isso aí é assunto para outro dia. Sim. A gente vai ter a oportunidade que não dá para deixar de fora o marketing digital também. Que é o que a gente está fazendo aqui, né? Exato. A gente está dando, como diz, na cara a tapa aqui, né? Exatamente. Isso aí. E com certeza, se você aderir isso para sua vida pessoal, independente se você fizer isso para a empresa ou não, eu tenho certeza que os teus resultados começarão a ser exponenciais. Muito bem. Maura, muito obrigado aí. O Nivaldo colocou aqui que foi top. Obrigado a Gease e a Jennifer também pela participação. Foi muito bom, né? Esse nosso bate-papo. Recapitulando aqui, olha lá, o Renan colocou a Maura, arrasa muito aí, tá vendo? Olha só, show de bola. Eu também concordo, Renan. Renan, né? Renan Arnon. As 3 chaves, né, que nós falamos hoje, né? Que é a inteligência emocional, a inteligência financeira e a autorresponsabilidade, ela é fundamental para que a gente possa ter resultados exponenciais e bom desempenho. E eu tenho certeza que em outro bate-papo a gente vai conseguir abordar esse e outros assuntos. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela disponibilidade. Desculpa pela atrapalhada da semana passada, né, que a gente não conseguiu fazer a live. Mas aqui estamos. Ela tinha que acontecer hoje, aconteceu. Eu vou deixar a live salva aqui e aqueles que não conseguiram participar vão ter a oportunidade de ver depois. Tá certo? Gratidão, Reginaldo. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer enorme aqui, o pessoal interagiu. Foi um momento de muito aprendizado também para mim, né? Porque não tem como nós ensinarmos, Reginaldo, e também não aprendemos um com o outro, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, aprender gratidão. algo... eu lembro que o tema da minha redação, quando eu fiz o vestibular para a faculdade, né? O tema da redação dizia assim, o importante é aprender a aprender. A gente aprende a aprender, a gente não para nunca, né? Então, boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Tchau, Maura. Amém. Tchau, tchau.